Olá, criptomaníacos! Quem diria que, junto com a morte da Rainha da Inglaterra, teríamos também a morte da moeda da Inglaterra, a Libra, que perdeu praticamente 25% do seu valor no ano de 2022. E essa queda brusca da Libra, que perde confiança dos britânicos, faz com que boa parte deles comecem a buscar pelo Bitcoin, que teve uma subida de volume dentro do Reino Unido na ordem de mais de 1.150%. E é esse tipo de migração que assustou Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que disse que criptomoedas podem matar bancos centrais. Mas antes de entrarmos nas notícias, se você está buscando uma corretora de criptomoedas, uma exchange confiável, utilize a Bitfinex, é a corretora que eu uso desde o meu início nas criptomoedas. Ela foi lançada em 2012, tem muito tempo de mercado e as melhores ferramentas para traders. Então, se está procurando, o link está aqui embaixo na descrição, com vantagens para vocês. Bom, vamos iniciar por esta notícia maravilhosa. Volume de negociação de Libra esterlina com Bitcoin sobe 1.150% à medida que a moeda do Reino Unido arrisca a paridade com o dólar. Como eu falei no vídeo anterior, a Libra, que valia muito mais do que o dólar historicamente, agora está praticamente 1 para 1 com o dólar, ou seja, está sofrendo forte desvalorização. E o que a gente não esperava era o Bitcoin sendo o novo queridinho lá no Reino Unido. Pessoas percebendo que a Libra não é uma boa reserva de valor, que vem se desvalorizando com força, apesar de ser a moeda oficial, a moeda do governo, elas começam a entender melhor aquele conceito do Bitcoin como reserva de valor no longo prazo e estão migrando. Uma subida de 1.150% nesse par, né? GBP para o Bitcoin. Pessoas estão migrando para dentro do Bitcoin. A matéria fala que a volatilidade da moeda fiduciária, ou seja, da Libra, faz com que o BTC pareça uma stablecoin. Então, quem diria, né, que o Bitcoin travado nessa posição ao redor dos 19 mil dólares, durante muito tempo que a gente está vendo, ele acaba parecendo muito mais uma stablecoin, uma moeda estável, do que a própria Libra. Essa foi a conclusão de Gabor Gurbex, consultor de estratégia da gigante de investimentos Vanek. A desintegração da Libra acelerou essa semana quando o par GBP dólar atingiu seu menor nível já registrado em quase 1,03 dólares. Sendo assim, a Libra caiu quase 25% no acumulado do ano, uma queda realmente violentíssima para o par, e o volume de negócios para o par GBP-BTC nas exchanges, geralmente ao redor de 70 milhões de dólares por dia, atingiu um gigante 881 milhões de dólares no dia 26 de setembro, um aumento de mais de 1.150%. Quando uma moeda fiat é ameaçada, os investidores começam a favorecer o Bitcoin. O Bitcoin existe justamente para isso, para você não ficar na mão de um parasita, de um maluco lá que destrua a sua moeda. E, na verdade, não é nem somente um parasita, não é nem só o parasita inglês, mas também os Estados Unidos, com o controle da principal moeda do mundo, brincando com taxa de juros e fazendo com que outras moedas sejam desvalorizadas. Então, para você fugir desse sisteminha manipulado, realmente a única opção atual é o Bitcoin. O autor do livro Padrão Bitcoin chamou o fenômeno de fascinante e realmente é fascinante. Olha aqui o volume do GBP para Bitcoin, né? Olha como aumentou realmente a compra de Bitcoin por parte dos ingleses, né? A migração que está acontecendo. Então, existia um padrão aqui de compras ao redor, na média, aqui de 70 milhões, e olha só como subiu para quase 900 milhões de dólares em somente um dia, mostrando como aquilo que a gente fala aqui no canal, né? As coisas acontecem devagarzinho, mas são claras para a gente a direção que está tomando. As pessoas, pouco a pouco, entendem para que serve o Bitcoin e como o Bitcoin é a única moeda confiável que a gente tem atualmente. Na hora que dá um problema com a moeda do seu país, aí você se toca de que, opa, é hora de migrar. E não só pessoas se dão conta disso, como a própria matéria fala, o G20, o grupo dos 20 principais países do mundo, começa a entender a necessidade de um hedge de BTC. Então o analista Gurbex reconheceu que, embora possa estar muito otimista em relação ao Reino Unido,
Os países do G20 ainda podem aprovar uma grande mudança de política em relação à aceitação do BTC. Como o ouro, o Bitcoin pode ser uma proteção contra suas próprias políticas, o que vale um pequeno percentual de alocação na moeda. Portanto, qual é a forma que você tem de se proteger de uma manipulação dos americanos, do Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo? É ter Bitcoin. Se você tem reservas em Bitcoin, não há nada que os Estados Unidos possa fazer brincando com taxa de juros, por exemplo, para afetar a sua reserva. Então, os países também começam a perceber que é importante ter um pouquinho de Bitcoin em suas reservas. Isso vai começar a aparecer daqui a alguns anos, né? 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai começar a ver esse processo ficando mais maduro. E essa postagem do TradingView mostra o impacto dessa manipulação nas outras moedas. Então aqui a gente tem um gráfico do dólar, o dólar é essa linha vermelha subindo aqui, graças a essa manipulação de taxa de juros que os americanos estão fazendo, né? O dólar vem ganhando valor no mercado, enquanto todas as outras moedas, dólar canadense, dólar australiano, euro, a libra britânica, o ien japonês, todos estão desabando com muita força, alguns acima de 20% no ano. Ou seja, como você pode ter reserva, como você pode confiar numa moeda onde um outro país, fazendo uma manipulação, destrói a moeda local? Isso além da destruição que o próprio político local faz, né? O presidente do seu país com inflação costuma fazer com a sua moeda. Então, realmente, não é uma moeda que você pode confiar. E isso explica por que os britânicos estão começando agora a gostar mais do Bitcoin. E bastou esse processo somente começar, né, uma coisa pequena, para a gente ver esse tipo de atitude por parte dos parasitas do Banco Central Europeu. Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, diz temer que criptomoedas matem os bancos centrais. Tá aqui ela, né? E durante essa conferência sobre CBDCs, ou seja, sobre moedas digitais de bancos centrais, realizada nessa terça-feira, dia 27, Christine Lagarde mostrou-se preocupada com o futuro dos bancos centrais. A adoção das criptomoedas é um risco. Ela está percebendo como, quanto mais besteira eles fazem com as moedas dos países, maior a tendência das pessoas e das empresas migrarem para o Bitcoin e para as criptomoedas. Portanto, para eles, criptomoedas realmente são um risco. Nesse mesmo evento, a gente teve a participação de Jerome Powell, que falou que o inverno das criptomoedas está dando um tempo extra para que reguladores criem leis, estando estas em execução quando a próxima onda chegar. Tem até uma outra notícia sobre isso, ó. O presidente do Fed diz que o inverno das criptomoedas está ajudando reguladores. Ele está adorando essa queda das criptomoedas, essa queda de interesse no Bitcoin, porque isso dá tempo deles regularem o mercado, travarem, criarem barreiras para as criptomoedas, fazendo com que você saia prejudicado, você seja obrigado a utilizar a porcaria da moeda deles. As pessoas não entenderam ainda que preço nesse momento pouco importa. O que importa para o Bitcoin é a segurança que ele traz para a gente, e principalmente lá na frente, quando forem lançados as moedas digitais de bancos centrais, como real digital, dólar digital, euro digital, que vai dificultar você ter liberdade financeira. Mas, enquanto isso, os reguladores estão ali criando barreiras para impedir a sua entrada para as criptomoedas. Bom, Christine Lagarde acredita que esta evolução está ameaçando o reinado dos bancos centrais. Afinal, hoje a maneira mais fácil de adquirir exposição do dólar é através da compra de stablecoins, como, por exemplo, o Tether, que é a stablecoin mais famosa do mundo. Além disso, criptomoedas descentralizadas não possuem nenhuma ligação com tais bancos e estas já são usadas por mais de 10% da população em alguns países. Então, ela percebe que está se tornando algo popular, 10% da população é muita gente utilizando criptomoedas, e está assustada com essa migração, pouco a pouco, das moedas de bancos centrais para moedas criptografadas ou criptomoedas. Mas tem gente aí que acha que o Estado existe para nos proteger e para nos ajudar, mas a própria Christine Lagarde resolve esclarecer isso para vocês. Nós defendemos os banqueiros, diz a chefe do Banco Central Europeu. Então, se você tinha alguma dúvida de quem ela está defendendo nessa história, tá aí a frase dela. Nós defendemos os banqueiros. Se você aí não é banqueiro, saiba que você não é o foco dessa defesa dessa parasita. Christine Lagarde disse que as criptomoedas começaram como um hype cultural impulsionado por libertários e promovido por Satoshi Nakamoto, mas agora ela é uma ferramenta amplamente aceita por empresas como PayPal, Mastercard e Visa.
Com base nisso, reguladores agora estão atentos aos desenvolvimentos do setor. Ela também quer mais regulamentação para criar barreiras e impedir que mais pessoas do que esses 10% de europeus e estadunidenses tenham a proteção das criptomoedas. Países como a Suécia, por exemplo, já removeram completamente o dinheiro físico. Enquanto isso, na Áustria, não são permitidos pagamentos em dinheiro acima de 10 mil euros. Como vocês podem perceber, inclusive no Brasil, o dinheiro em papel está desaparecendo e vai desaparecer completamente quando tivermos a moeda digitalizada, o real digital, o dólar digital, o euro digital. Isso não acontece à toa. Acontece porque o papel moeda ele é anônimo, ele permite a você escapar de um controle mais pesado por parte do Estado. Permite a você, por exemplo, comprar criptomoedas diretamente no P2P, ou seja, diretamente de outra pessoa, sem que o governo fique sabendo. Então, vamos supor que o governo proíba criptomoedas no Brasil. Você não vai conseguir comprar criptomoedas com a sua conta bancária, né? Fazendo um TED para alguém ou fazendo um Pix para alguém com essa finalidade. Mas você poderia pegar o dinheiro na tua carteira, entregar para mim aqui, ó, vem aqui em casa, me entrega o dinheiro e eu transfiro o Bitcoin para a sua carteira pessoal. Ninguém vai ficar sabendo sobre isso. É uma forma de você ter acesso às criptomoedas, mesmo se o parasita não quiser. Mas na hora que eles proíbem, como aconteceu na Suécia, remove completamente o dinheiro físico, o papel moeda, como você vai fazer isso? Entenderam o macete? E adivinha, né, pessoal? A gente vê esse processo todo acontecendo, né, de controle financeiro acontecendo em outros países e também no Brasil, onde a gente lançou o Pix. E quando aconteceu o lançamento do Pix, eu avisei para vocês que era um golpe, né? Um golpe do Estado para ter maior controle sobre você e que não é essa beleza toda que eles vendem de que é instantâneo, não paga nada, vender uma coisa maravilhosa, mas eu sabia que era uma armadilha para captar o maior número possível de empresas e de indivíduos para lá na frente o golpe ser descoberto. E está acontecendo justamente agora. Olha aqui a FEComércio de São Paulo soltando essa notícia aqui que passa despercebida, né? Evite multas. Operações com Pix também precisam de nota fiscal. Falta de emissão de nota constitui crime de sonegação e pode tirar a empresa do Simples Nacional. Parece até aí normal, né? Pô, então quer dizer, essa empresa vende com Pix, se a lojinha lá da sua esquina vendeu no Pix, ela também precisa emitir nota. Qual é o problema com isso? Bom, vamos descer aqui. É importante que empresários entendam que não há mais como deixar de emitir nota fiscal, mesmo que o consumidor não a solicite, uma vez que o fisco tem acesso às informações das transações realizadas com cartão de crédito, débito e Pix, podendo facilmente cruzar os dados com as notas fiscais emitidas. O que eles estão falando aqui é o seguinte, pessoal. Até esse momento, até a invenção do Pix, a maior parte dos comerciantes do Brasil sonegavam parte das vendas. Por quê? Porque não dá para sobreviver no Brasil se o comerciante pagar todos os impostos. Então, o comum no Brasil é que algumas notas não sejam emitidas e não pague imposto sobre essa parcela, e é isso que permite ao comerciante sobreviver nesse país maluco nosso com carga tributária absurda. E o governo sabe disso. Então, o que ele decidiu fazer? Vamos enxugar o papel moeda da economia, tirar de circulação e migrar todo mundo para o Pix, um sistema muito conveniente, onde você faz transações instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana e não paga taxa. Olha que maravilha! E que funcionou. Todo mundo migrou para o Pix. E agora acontece a pegadinha. Você não consegue mais ter aquela parcela das suas vendas onde você não declarava. E isso vai afetar o comerciante, que vai pagar agora imposto sobre 100% daquilo que ele vender. Quantos vão resistir? Quantos vão conseguir se manter operacionais? Essa é a grande dúvida que a gente vai ter aí para os próximos meses. E a gente está falando de um valor absurdo. Olha a matéria que saiu aqui, ó, um ano atrás, setembro de 2021. Pequenos negócios são responsáveis por metade dos valores sonegados no país. Estamos falando aqui do pequeno comerciante, aquele cara que não é rico, que não tem muito dinheiro, que vive ali para pagar a conta dele. Ele é responsável por 50% dos valores sonegados no país. Não porque ele é malvadão, e sim porque é a forma que ele tem para continuar existindo, para continuar trabalhando, gerando emprego
e fornecendo serviços para a sociedade. Aí a matéria fala que a taxa de sonegação média caiu de 39% para 15% nos últimos 16 anos. A matéria acha isso maravilhoso, né? Na verdade, é péssimo, porque o que está acontecendo é que estão roubando mais o pequeno comerciante, graças a esse sistema eletrônico, financeiro que vem sendo desenvolvido com todo o sistema de TED, né, de Pix. Vocês estão vendo, pouco a pouco vão matando essa sonegação, como eles chamam, né, que é somente você fugir do roubo do bandido estatal. A contribuição das pequenas empresas brasileiras somam quase 50% dos valores sonegados no país. Em número, chega a 195 bilhões, então 200 bilhões de reais dentro do montante de 417 bilhões em tributos que não são declarados anualmente no país. Então é para isso que o governo está olhando. Ele quer abocanhar esses 400 bilhões aqui que ele não consegue roubar. Qual é a forma que ele consegue criar para evitar que as pessoas fujam do roubo? Tira o papel moeda. Tira esse dinheiro anônimo, coloque tudo por meio do Pix ou por um sistema eletrônico que eles têm total controle e aí você não consegue mais fugir do roubo. Só que eles não se dão conta do efeito que vai acontecer na hora que isso for implementado. Eles vão arrecadar menos, porque as empresas vão morrer. O pequeno comerciante vai morrer. Afinal, os pequenos empreendimentos brasileiros pagam 42% do seu faturamento em impostos. Por isso, muitos optam por sonegar. Como que uma empresa vai sobreviver se 42% de tudo que ele consegue faturar vai para o bandido, que não faz nada, vai para o governo, que não faz nada? Não dá para sobreviver. É por isso que ele sonega. Não porque ele acha bonito, não porque ele acha correto, é porque ele precisa. Na hora que ele não tiver mais essa opção, a maior parte desses pequenos comerciantes vai quebrar, vai falir. A gente vai centralizar poder aonde? Naquelas empresas gigantes, naqueles conglomerados que vocês já conhecem, vão ficar ainda mais poderosos e o pequeno comerciante vai morrer. Os que sobreviverem vão ter que repassar esse custo de impostos para alguém. Para quem? Para quem? Para quem? Para você. Você vai pagar mais caro em produtos e serviços, porque esse comerciante vai ter que repassar para você. Agora, pensem que interessante, né? Vai chegar lá na loja e o comerciante vai falar, olha, o produto está custando tanto. Infelizmente, né? Estou repassando aqui o imposto para você. Mas, se você pagar em Bitcoin, eu posso te dar um desconto. Por quê? Porque com Bitcoin saindo da tua carteira e chegando na carteira do comerciante, é como se fosse o papel moeda de hoje em dia. É um dinheiro que não tem como ser fiscalizado, identificado. Portanto, nessa parte, nesse dinheiro chamado Bitcoin, aquele comerciante não precisa embutir todos esses custos adicionais de impostos e pode te oferecer um preço menor. Isso se chama incentivo. O comerciante vai ter um incentivo para receber Bitcoin e você vai ter um incentivo para pagar em Bitcoin. Isso gera adoção de criptomoedas. Estão encaixando as pecinhas? É assim que as coisas acontecem. Leva muito tempo, mas o incentivo é muito positivo e acaba acontecendo. Esse mesmo incentivo que está fazendo com que os britânicos migrem da Libra para dentro do Bitcoin vai acontecer no comércio com o uso da Lightning Network, né? Praticamente sem taxa alguma e instantânea, da mesma forma que o Pix, mas com desconto, já que não gera tributos, não gera impostos para aquele comerciante e nem para você. Então, pouco a pouco, essas besteiras feitas pelos bancos centrais vão incentivando a adoção das criptomoedas. E se você adotar antes dos outros, você acaba tendo uma vantagem. Então fica aí uma sugestão, uma dica para vocês. E claro, se tiverem interesse em conhecer mais, usem os serviços que estão aqui embaixo na descrição e também venham para o curso Crypto Masterclass, que também está aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.